A oração de Noé, um apelo de fé e esperança. Noé, um homem justo, foi escolhido por Deus em tempos de corrupção. Ele construiu a arca, obedecendo à ordem divina, salvando sua família e os animais. A oração de Noé é um clamor por proteção e misericórdia durante o dilúvio. Noé confiou em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido ao seu redor. Após a tempestade, Noé ofereceu sacrifícios, agradecendo pela salvação recebida. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra. O arco-íris se tornou um sinal dessa promessa, simbolizando esperança e renovação. A história de Noé inspira fé e perseverança em tempos de adversidade. Reflita sobre a importância da obediência e da fé em suas próprias tempestades. A oração de Moisés, reflexões sobre fé e perseverança. Moisés, líder do povo hebreu, buscou orientação divina em momentos difíceis. Sua oração reflete a profunda conexão com Deus e a busca por sabedoria. Ele intercedeu pelo seu povo, demonstrando amor e compaixão incondicional. A oração de Moisés é um exemplo de humildade e confiança na providência divina. Moisés pediu perdão pelos pecados do povo, mostrando sua liderança responsável. Através de suas palavras, ele expressou gratidão pelas bênçãos recebidas. A oração de Moisés inspira fé, esperança e perseverança em tempos de adversidade. Ela nos ensina a importância da oração em nossa vida cotidiana. Moisés nos lembra que a comunicação com Deus é essencial em nossa jornada de espiritualismo. A oração de Josué, um guia poderoso para a sua vida. Josué orou pedindo coragem e força para liderar seu povo em tempos difíceis. Ele buscou a orientação de Deus antes de cada batalha, mostrando fé inabalável. A oração é um exemplo de liderança, demonstrando a importância de confiar em Deus. Josué lembrou ao povo que a obediência a Deus traria bênçãos e sucesso. Ele pediu a Deus que parasse o sol, mostrando o poder da oração fervorosa. A oração de Josué enfatiza a importância da união e do propósito comum entre o povo. Ele encorajou os israelitas a serem fortes e corajosos, confiando na promessa divina. A oração é um testemunho de fé, mostrando que Deus é sempre fiel às suas promessas. Josué nos ensina a orar com determinação, acreditando no impossível através da fé. A oração de Eliseu, poder e proteção divina. A oração de Eliseu é um pedido de ajuda divina em momentos de necessidade. Ela representa a fé inabalável em Deus e sua proteção constante. Eliseu pediu que Deus abrisse os olhos de seu servo para ver a verdade. A visão espiritual é fundamental para perceber as bênçãos ao nosso redor. A oração enfatiza a importância da confiança em Deus em tempos difíceis. Eliseu demonstrou coragem ao enfrentar desafios com fé e determinação. A oração nos lembra que não estamos sozinhos em nossas batalhas diárias. A presença de Deus nos rodeia, mesmo quando não podemos vê-lo. A oração de Eliseu é um chamado para buscarmos a proteção divina sempre. A oração de Elias, poder e intercessão em tempos difíceis. Elias, um profeta corajoso, clamou ao Senhor em momentos de crise. Sua oração fervorosa trouxe fogo do céu, demonstrando o poder de Deus. Ele orou pela chuva após um longo período de seca e foi atendido. A fé de Elias inspirou muitos a se voltarem para o verdadeiro Deus. Em sua solidão, Elias buscou a presença de Deus na montanha.
Deus respondeu a Elias com um sussurro suave, mostrando seu cuidado. A oração de Elias nos ensina sobre perseverança e confiança em Deus. A intercessão de Elias trouxe restauração e esperança ao povo de Israel. A história de Elias é um lembrete do poder da oração fervorosa. A oração de Daniel, como encontrar força e esperança. Daniel orou fervorosamente, buscando a orientação divina em tempos de dificuldades. Sua oração foi um exemplo de fé, mostrando a importância da comunicação com Deus. Ele confessou os pecados do povo, reconhecendo a necessidade de arrependimento e mudança. Daniel pediu sabedoria para entender os planos de Deus e discernir o futuro. A oração de Daniel foi feita com humildade, demonstrando sua dependência total de Deus. Ele intercedeu por sua nação, mostrando o poder da oração em favor dos outros. A persistência de Daniel em oração nos ensina a não desistir diante dos desafios. Ele esperou pacientemente por respostas, confiando na soberania de Deus em todas as situações. A oração de Daniel nos inspira a buscar a presença de Deus em todas as áreas da vida. A importância da oração de Abraão na nossa vida. A oração de Abraão é um exemplo poderoso de fé e confiança em Deus. Abraão intercedeu por Sodoma, mostrando seu amor pela humanidade e pela justiça. Sua oração nos ensina a importância de ser persistente em nossas súplicas a Deus. A fé de Abraão nos inspira a acreditar que nossas orações podem mudar situações. Ele reconheceu a soberania de Deus ao fazer pedidos humildes e respeitosos. A oração de Abraão demonstra a relação íntima que podemos ter com o Criador. Aprendemos que a oração é um diálogo, não apenas um monólogo. Através da oração, podemos buscar sabedoria e direção em nossas vidas. A oração de Abraão nos encoraja a orar não só por nós, mas pelos outros. A oração de Jacó, um clamor por proteção e bênçãos. Jacó, ao se encontrar em perigo, recorre à oração por segurança e direção. Ele lembra das promessas feitas por Deus a ele e sua família. A oração expressa a gratidão por todas as bênçãos recebidas até então. Jacó pede proteção contra seu irmão Esaú, temendo sua ira. Ele reconhece sua própria fraqueza e depende da misericórdia divina. A oração é um ato de fé, mostrando confiança no plano de Deus. Jacó se humilha, reconhecendo seu passado e suas falhas. Ele se prepara para o encontro com Esaú, buscando paz e reconciliação. A oração de Jacó nos ensina sobre a importância da comunicação com Deus. A oração de Isaac, poder e significado na vida cristã. A oração de Isaac simboliza a busca por orientação divina em momentos de incerteza. Ela ensina a importância da fé e da confiança em Deus nas adversidades da vida. Isaac orou por sua esposa, refletindo o valor da intercessão nas relações familiares. A oração é um ato de entrega, mostrando a vulnerabilidade e dependência do crente. Isaac exemplifica a perseverança na oração, esperando pacientemente pela resposta de Deus. A conexão espiritual de Isaac fortalece a comunidade de fé ao seu redor. Essa oração nos inspira a buscar a vontade de Deus em nossas vidas diárias. A história de Isaac nos lembra que Deus ouve e responde às nossas súplicas sinceras. A oração de Isaac é um testemunho de como a oração transforma vidas e situações. A oração de Jó, o poder da perseverança e fé.
A oração de Jó é um clamor profundo por ajuda e compreensão divina. Jó, em meio ao sofrimento, expressa sua fé inabalável em Deus. Essa oração destaca a importância da paciência em tempos difíceis. A humildade de Jó é um exemplo de submissão à vontade divina. A oração de Jó reflete a luta entre fé e desespero diante das tribulações. A conexão de Jó com Deus é fortalecida através da oração sincera. Essa oração nos ensina a buscar consolo em meio à dor e perda. A resiliência de Jó nos inspira a enfrentar desafios com coragem. A oração de Jó é um lembrete da grandeza e misericórdia de Deus.